sempre, e já foi dito isso aqui, eu concordo também, nem sempre a prisão é a solução. Essa é uma visão do brasileiro. O brasileiro, se vê o sujeito sendo preso em flagrante, ele quer o sujeito preso. E com as inovações do Código de Processo Penal, em que há uma grande dificuldade na conversão do flagrante em prisão preventiva e o Instituto das Medidas Cautelares, isso trouxe na população perplexidade. Porque como o sujeito foi preso ontem, está aqui hoje, vai tentar explicar que prisão provisória é excepcional. Você é xingado. Eu sou professor universitário, falo isso para meus alunos, eles quase me batem. Alunos de direito não admitem, tem que ficar preso. Então, infelizmente, essa é a visão do brasileiro. E que nós precisamos mudar com o tempo. Não é fácil, não é de hoje para amanhã. Mas estamos tentando, estamos trabalhando. Eu trouxe esses números, então, deputado, para tentar trazer essa demonstração singela do que vem sendo feito. Tenho aqui dados, se alguém quiser saber de coisa objetiva, mas não vou falar de números aqui, eu estou apenas dizendo uma evolução, em que houve essa evolução. Nós não estamos involuindo. Agora, estamos evoluindo no tempo e no espaço permitido pela responsabilidade de gestão e pela lei. Porque a lei de probidade administrativa tem seus prazos e tem suas formas, e devem ser absolutamente respeitados. Por hora, é o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Agradeço a participação do Dr. André Matsushita. Sempre importante esse contraponto para nós aprofundarmos o debate. Tem mais duas pessoas da mesa que vão fazer uso da palavra, e depois eu vou abrir, então, para todos aqueles que quiserem também contribuir com o debate. Nós poderemos aceitar, através do cerimonial, né, as inscrições das pessoas que querem falar ou então encaminhar alguma pergunta para os componentes da mesa, certo? Vamos ouvir Dr. Paulo Henrique Paixão, coordenador do Núcleo da Primeira Instância de Atendimento a Presos Provisórios e Condenados, que está representando aqui a Defensoria Pública do Estado. Deputado Pedro Kremp, muito obrigado pelo convite estendido à Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, do qual dirijo os demais componentes da mesa, policiais presentes aqui no auditório, os acadêmicos, todos uma boa tarde. Como não poderia deixar de mencionar aqui, que a Defensoria, como todos sabem, é uma instituição essencial e fundamental prevista na Constituição Federal, na defesa das pessoas que não possuem recursos financeiros para contratar um advogado. É fato notório que mais de 80% a 90% da população carcerária, incluindo aí os presos provisórios, eles são assistidos pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. A Defensoria de Mato Grosso do Sul é uma defensoria de vanguarda com relação ao Estado da Federação, né, da unidade da Federação. Ela também tem suas peculiaridades. Nós temos hoje um déficit de mais de 100 defensores públicos. Recentemente fizemos um concurso, aprovamos 33, se não me falha a memória, mas já 10 já foram embora, né, por galgar outras carreiras jurídicas. Mas mesmo assim, nós sempre desempenhamos nosso mister. Várias das delegacias citadas, de quais foram interditadas, elas foram pedidas pela Defensoria Pública, né? Que nós fazemos visitas nas unidades prisionais aqui diariamente, com defensores públicos, tanto no videoconferência como participando dos procedimentos administrativos. Sabe, a atual administração, Dr. Paulo André Defante, ele teve uma visão diferenciada com relação ao sistema prisional. Recentemente, fizemos um convênio com o Ministério da Justiça, né, qual a meta seria algum atendimento X de pessoas e familiares de preso. Só para ter uma ideia, com uma semana no prazo que a gente tinha que cumprir ali de 6 meses, se não me recordo, 1 ano, nós já tínhamos cumprido a meta. Então, a Defensoria aqui Pública de Mato Grosso do Sul, ela é diferente. É lógico que nós temos que avançar, e avançar muito. Mas ela está presente. Quando eu vim para Campo Grande, né, que vim de Jardim, nós encontramos aqui uma situação
diferente em Campo Grande, porque eu atuava mesmo, fazendo as visitas e continuo atuando. Recentemente, é a minha última visita para a DEPAC, fazendo esses atendimentos dentro das unidades prisionais. E melhorou. A gente sempre tem que caminhar, né, até o que o Dr. André Matsushita falou é a realidade, nós estamos caminhando. É lógico que o modelo ideal vamos alcançar um dia, mas houve muitas melhoras, mas é lógico que está longe daquilo o ideal para todos. E aqui fica a fala que a Defensoria está sempre presente, sempre vai estar dentro disso. Nós já figuramos várias vezes, e eu acredito que sim, talvez hoje com a falta de profissionais, como uma das melhores defensorias públicas do Mato Grosso do Sul. Temos déficits de funcionários, de próprios defensores públicos, mas dentro do princípio estão fazendo o dever de casa de maneira correta. Certo? E muito avançou, porque nós, em 2009, nós entramos com pedido de providência junto ao juiz da primeira vara de execução penal, que é o juiz corregedor de presídios, nessa que inclui a delegacia, até os próprios policiais, eu não me recordo, que faz tempo, que nos acabou subsidiando com o material, né, das instalações, para nós pedirmos a interdição, aí através da AGPEM, e acabou fazendo a remoção desses presos. Hoje, só o que me vejo a princípio em Campo Grande é a criação assim, mais que urgente de um local específico para os presos de prisão civil, porque hoje aqui em Campo Grande eles são colocados na delegacia do 4º Distrito Policial, que é conhecido como a Delegacia das Moreninhas, que é um bairro aqui da capital, e na verdade eles nem querem subir ou querem porque é um presídio. A gente, como defensor, fica até nessa... mas é contra a vontade, eu não quero ir para o presídio, o outro eu quero porque aqui não tem banho de sol. E a gente sabe que é um preso diferenciado, até porque sua natureza é alimentar, é uma prisão civil. Então, como sugestão, até para acatar, né, nessa audiência pública, é que seja construído um local adequado e condizente, de acordo com a legislação, para se abrigar momentaneamente esses presos, né, que estão nessa situação. Tá? É isso que eu teria comentado no momento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Henrique. Uma sugestão que com certeza nós vamos, né, incluir no relatório. Importante essa observação que foi aqui apresentada. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Júlio César Marques, que está representando os advogados criminalistas da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimentando o deputado estadual Pedro Kemp, em nome do qual faço o cumprimento dos demais presentes na mesa, policiais civis presentes e demais. A OAB agradece pelo convite estendido e faz sua presença nesse momento, para que, como foi bem ressaltado pelo doutor André Matsushita, nós estamos aqui numa união de forças. Porque a OAB às vezes é muito vista como uma entidade que vai para a briga, mas nós temos uma função de somar forças na sociedade, porque na Constituição Federal nos foi concedido uma função social na administração da justiça. E a administração da justiça está adstrito à segurança pública, porque não se tem como estabelecer uma justiça sem uma segurança pública desamparada, desestruturada, com policiais que ao fazerem suas diligências de investigação, tem que lidar com a mesma pessoa que prendeu, criando uma situação de inimizade, insegurança, instabilidade. Então, a OAB se apresenta nesse momento como companheira para criar soluções. Os policiais civis que enfrentam situações apartadas, peculiares, nós estamos à disposição, através da Secretaria de Comissões da OAB, Seccional Mato Grosso do Sul, para que sejam feitas reclamações do que acontece, para que possamos somar forças, possamos, na entidade de representação que temos, diligenciar junto às autoridades públicas para poder criar uma solução para os conflitos que têm surgido nessa irregularidade da Polícia Civil administrar o cárcere. Então,
a OAB se apresenta nesse momento, num discurso breve, no sentido de se colocar à disposição de todos vocês, autoridades, cidadãos, policiais, para que procurem a OAB. Nós temos comissões de direitos humanos, de advogados criminais, para que possamos, através dessas comissões, absorver da sociedade as reclamações e podermos tomar as providências formais e legalmente autorizadas. Eu agradeço pela oportunidade e, mais uma vez, reforço que estamos à disposição. Muito obrigado. Muito bem, nós vamos abrir agora o debate. As pessoas que quiserem fazer uso da palavra, que se encontram no plenário, nós iniciaremos então as inscrições agora. Eu queria antes dizer que nós estamos acompanhando mais de perto o trabalho do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis aqui do nosso estado, a partir do ano passado para cá, no movimento que foi deflagrado, né, pela recuperação salarial, pela valorização dos policiais civis. E nós tivemos a oportunidade de receber inúmeras informações do sindicato a respeito das condições de trabalho, né, dos policiais. Nós estamos novamente aqui na Assembleia vivendo um momento de negociação salarial, vários projetos que estão sendo encaminhados pelo governo, e eu penso que é importante haver também esse enfoque, né? Eu me lembro que, quando era também do Centro de Defesa de Direitos Humanos, Marçal de Souza, inclusive quero registrar aqui a presença da senhora Antônia Joana da Silva, que é da coordenação do colegiado do Centro de Defesa de Direitos Humanos, Marçal de Souza. Há alguns anos atrás, já mais de 20 anos atrás, o Centro deflagrou aqui uma campanha de valorização dos policiais, inclusive com aquele slogan, né? Quem dá segurança à população precisa de segurança também, né? Então, são as condições de trabalho, valorização dos policiais, a questão da remuneração, né? E, nesse caso específico que nós estamos debatendo aqui, que é a custódia de presos, que é um desvio de função, né? De poder eliminar aos poucos essa realidade. O doutor André Matsushita apresentou aqui um dado que havia 1.300 presos em delegacias, né, há 8 anos atrás, e hoje em torno de 700, né? Houve uma redução importante esse registro, e dizer que nós precisamos continuar avançando, né, para diminuir ainda mais, permanecer em delegacias apenas aqueles que devem ficar, ou seja, o preso provisório que está ali apenas no período da investigação. Agora, nós precisamos reduzir esse número e liberando o policial civil para suas atividades, né, legais, constitucionais, para que de fato nós possamos aprimorar ainda mais o trabalho na segurança pública do Mato Grosso do Sul. E eu penso que todas as contribuições, eu estou bastante satisfeito, inclusive, com as colocações que foram feitas até agora, né, porque são contribuições importantes que nós vamos depois poder transformar em sugestões, propostas para as autoridades da segurança pública. Então, vamos abrir, tem uma solicitação. Boa tarde a todos. Podia se apresentar? Boa tarde, Giancarlo Miranda, diretor jurídico do Simpol. Excelentíssimo senhor deputado Pedro Kemp, presidente Alexandre Barbosa, em nome dos quais eu cumprimento a mesa, cumprimento os colegas policiais civis, os estudantes, futuros colegas policiais civis que também estão presentes e demais autoridades. Eu quero dizer aqui alguns aspectos que a gente tem discutido ao decorrer desse tempo que estamos no sindicato, que a segurança pública no Mato Grosso do Sul, ela tem sido feita de remendos, na verdade. Se não é o sindicato provocar, ela não acontece. Porque se chegou a 770 presos? Porque o sindicato provoca, porque delegacias são interditadas, porque não há efetivo. Dessa forma, não há mais suporte dos presos em delegacias. Isso que ocorre. E devemos lembrar que a atribuição constitucional da Polícia Civil
é a função de polícia judiciária e apuração das infrações penais, totalmente divergente com a custódia de presos. Por isso, é a nossa luta mais incessante do sindicato. O que o policial civil quer fazer é nada mais que a sua atribuição: apurar as infrações penais. E é o que a sociedade clama. Nós temos visto que os policiais civis têm sofrido arduamente com essa situação que eles vivenciam. Perdemos 4 colegas, 4 amigos nesse ano. Um ano que está sendo trágico para toda a Polícia Civil. Por quê? Porque vivenciamos falta de efetivo, falta de estrutura. Vou relembrar o caso de Brasilândia, que fomos há algum tempo, uma fuga de preso. Uma professora passou lá: aqui é a delegacia da Polícia Civil? É assim: eu não vejo a Polícia Civil aqui, eu vejo só a Polícia Militar. Em Brasilândia não há investigação. Há um policial civil para cuidar de 18 presos, e ele não pode sair da delegacia, não pode sair de viatura para ver um local de crime ou investigar as ordens de serviço. Quem faz isso é a Polícia Militar. Então, se nós não tomarmos uma atitude mais que urgente, a Polícia Civil pode acabar. A gente pode diminuir os crimes, mas a gente precisa investigar. E a função da Polícia Civil é investigar. A gente não pode deixar de lutar por isso. Em Brasilândia, essa fuga de preso, por que se sucedeu? Foram perfurando a parede, de repente o preso conseguiu sair. Onde ele estava? Na rua. A parede da cela dá para a rua. É isso que vivenciamos. Ponta Porã, outra fuga. O que se vê? Primeiro, você se investiga se há culpa do policial. Primeiro se investiga se o policial não agiu adequadamente, quando na verdade era apenas um policial. É impossível você mensurar se ele tem culpa ou não quando há apenas um policial no plantão, com mais de 24 presos, tendo que atender o público, ocorrências chegando. É impossível. E se mensura apenas, a priori, a culpa do policial. Quando, na verdade, tinha que se mensurar a culpa do Estado. Quem apura a omissão do Estado? Não vemos isso. Se não é o sindicato lutar por isso, muitas dessas coisas que a gente tem visto de benéfico, que é a redução dos presos, delegacias que são interditadas, não estariam acontecendo. Além do mais, como representante do Simpol, a gente pede à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, a representante da ONU, encampem essa luta conosco. E com a Sejusp e com o Executivo, vamos intervir para que Mato Grosso do Sul tenha uma segurança pública de qualidade, que a Polícia Civil consiga fazer realmente essa atribuição, que é apurar as infrações penais, determinar a autoria e encaminhar para o Ministério Público e a persecução penal. Muito obrigado. Quer falar agora? Pode ser. Tem uma pessoa que quer fazer intervenção, em seguida passar a palavra para o Alexandre. Poderia se identificar? Oi. Meu nome é Celso, represento a comunidade de Coxim como vereador e sou policial e quero desejar a todos uma boa tarde à mesa, cumprimentando o excelentíssimo senhor deputado Pedro Kemp. Em seu nome cumprimento toda a mesa. E 2 nomes me vêm aqui à mente. Pedro é quem detém a chave dos céus. E para ti, Pedro, talvez estaremos passando a chave das cadeias, da qual os policiais há muito querem entregar para alguém, mas infelizmente não tivemos a oportunidade de entregar. A ti depositamos também essa responsabilidade de conosco lutarmos para que o policial que tanto almeja entregar a chave um dia para alguém, para que ele possa executar o seu mistério, possa enfim entregar para alguém. E o outro nome, a palavra Ângela, que quer dizer anjo. Seja o nosso anjo lá junto à ONU. Muito bonito que viemos aqui hoje, tudo que está na lei. Alguns números foram nos apresentados, Ângela, pelo excelentíssimo senhor Dr. Matsushita. Porém,
os números não são o que o nosso policial no dia a dia, no cheiro da cadeia vê. Será que esses números diminuíram porque o nosso policial não está na rua investigando? Talvez os crimes não tivessem diminuído. Simplesmente o nosso policial não pôde estar na rua para investigar, e por esse é o motivo que talvez as cadeias não estejam cheias. Então, Ângela, nosso anjo, junto à ONU, leve isso lá para a ONU, que o nosso Estado hoje pede socorro. Socorro porque já fizemos greve, os policiais já fizeram greve, muitos policiais tomaram 30, 60 dias de punição, porque entregou a chave da cadeia, que não é a sua obrigação. Então leve esse pedido nosso para a ONU, para que conheçam a nossa problemática e possa, enfim, dar uma solução, que os nossos companheiros policiais civis do Estado de Mato Grosso do Sul possam investigar e que não haja desvio de função, usurpando a função dos nossos amigos, dos nossos companheiros da Agência Penitenciária do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Celso. Eu só peço encarecidamente para não entregarem as chaves das cadeias para mim, que eu não vou saber o que fazer com elas. Vou passar a palavra para o Barbosa, quem sabe ele dá uma luz aí, o que fazer com essas chaves. Vamos entregar para o juiz, né? Acho que ele é a pessoa certa para realmente absorver essas chaves. Não vou ser repetitivo aqui. Eu vejo assim com muito claramente no dia a dia nosso que o Poder Judiciário, eu acho que não tem nenhum representante aqui hoje, né, deputado? Infelizmente, eu estava esperando que viesse algum representante do Poder Judiciário. Por quê? Existe uma confusão, já foi dito aqui várias vezes, mas já falamos isso no Tribunal de Justiça, perante o Tribunal de Justiça, todos os fóruns das comarcas, mas os juízes insistem realmente em atribuir delegacia de polícia à função de cadeia pública. Isso é um absurdo. Eu tenho aqui a distinção do que é cadeia pública e do que é uma delegacia de polícia. Cadeia pública, custódia do preso provisório e cumprimento de pena de breve duração. Artigo 102 da LEP, Lei de Execução Penal. Este estabelecimento poderá contar com salas para o trabalhador social ou sociólogo, não é delegacia. Para o psicólogo e psiquiatra, não existe isso em delegacia. Além de salas para o pessoal administrativo, advogados e autoridades. Eu tenho certeza que isso aqui não cabe, nada dessas aqui, à delegacia de polícia civil. E o que é uma delegacia de polícia civil? É uma unidade policial fixa para o atendimento ao público, base e administração de operações policiais, investigações criminais e detenção temporária de suspeitos e presos em flagrante delito. Essa sim é uma delegacia de polícia. Essa sim é atribuição do policial civil. O que é uma detenção temporária? Que às vezes cabe essa pergunta também. Ou fala de detenção temporária, o que é isso? Detenção temporária ou provisória, porque o preso não ficará lá muito tempo. Geralmente, trata-se de celas em delegacias, onde o preso só fica detido até ser comunicado ao juiz, sendo posteriormente transferido para um estabelecimento prisional até ao julgamento ou para cumprimento de pena. Então, minha gente, eu acho que eu queria saber do Poder Judiciário por que ele não cobra do governo do Estado a construção de cadeias públicas, ao invés de determinar que se cumpra penas em delegacia de polícia, porque é isso que está acontecendo. Eu já aproveito também, doutor André, já faço uma pergunta para o senhor. Realmente, havia em 2007, 2008, 1.300 presos em delegacias, hoje tem 769. Deve existir alguma mágica. Eu queria saber, de lá para cá, quantos, né, se for o caso, quantas cadeias públicas e presídios que o Estado do Mato Grosso do Sul construiu de 2007 para cá. Porque ou o caso que nem o Celso falou, que não estão prendendo, porque o policial está preso na delegacia, custodiando preso, ou o judiciário está soltando mais, né? Ou
construíram bastante presídios ou cadeias públicas. Eu gostaria que o Estado, o senhor representante do Estado, respondesse isso, por gentileza. Pode ser, doutor André. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade para, além de responder a sua pergunta, também fazer alguns comentários a respeito das falas que o antecederam. Como eu disse aqui no início, nós temos todos aqui a mesma finalidade. E eu sou policial civil também há 26 anos. Portanto, concordo com essa afirmação de que custodiar preso não é nossa atribuição. E por isso trouxe esses números. E quando o senhor Giancarlo falou, eu não posso me calar, até porque nós estamos tendo um diálogo bastante cordial e polido aqui dentro. O nosso trabalho não é feito de remendos, não. Nós temos planejamentos sérios, nós temos pessoas envolvidas seriamente nos projetos que fazemos. E se fossem feitos de remendos, não seriam aprovados, porque mas eles são minuciosamente analisados e retornariam. Então, não é o Simpol. É claro que a participação do Simpol é importante. A participação da sociedade civil organizada na gestão pública é importante. Venha ela de onde vier, sempre. E assim deve ser numa democracia. Mas até aí, dizer que está acontecendo só pelo Simpol e que nós trabalhamos com remendos, eu não concordo. Nós temos que trabalhar aqui e conversar aqui de forma humilde e respeitosa. E com relação ao que o Celso disse, vereador Celso e policial, fazendo um paralelo de que nós temos menos presos porque estamos custodiando, então nós estamos prendendo. A consequência natural disso seria que nós vivêssemos num estado de insegurança pública e não vivemos. Não vivemos. Eu não vou ficar dizendo números que tenho aqui, mas nós sabemos, nós sentimos isso. É só assistir televisão. E coloque Mato Grosso do Sul comparado com outros estados dessa federação. Portanto, talvez essa fórmula não seja real. Talvez seja o nosso trabalho, talvez seja o nosso bom trabalho, que venha ao longo dos anos desestimulando a prática de crimes. Porque a sensação da impunidade é um dos vetores da criminalidade. Então, aquele que pratica um crime e nada acontece, pratica um crime e nada acontece, o vizinho fala, eu não vou trabalhar, eu vou também, e assim sucessivamente. E se nós trabalhamos bem e tem uma resposta, eventualmente o outro fala, eu não vou fazer. Vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso. Com relação aos números, presidente, eu disse aqui, mas eu vou repetir então. Nós tínhamos 4.216 vagas, hoje nós temos 6.396 e estamos em construção de cadeias públicas, 3 no complexo ali da Gameleira, mais Dourados, Corumbá, Amambá e Rio Brilhante, totalizando 2.110. Então, esses são os números que o senhor perguntou. Né? Criação de 2.110 vagas nesses anos todos. Volto a dizer, é o suficiente? É o ideal? Não é. Mas, até aí, dizer que estamos parados, ou que não estamos fazendo nada, ou que estamos regredindo, também não é uma verdade. Então, nós temos que pontuar bem aqui o foco da audiência. Esse é o foco da audiência. E é sobre isso que eu estou falando. E é sobre isso que nós temos que discutir. Muito obrigado. Doutor André, o senhor poderia repetir em quais os municípios? Sim, posso. Dourados, Corumbá, Amambá e Rio Brilhante, fora Campo Grande. Né? Interior seriam essas cidades. Obrigado. Próximo inscrito. Só um minutinho, o Alexandre ainda quer encerrar. Eu só vou encerrar. Só uma dúvida. Já foram construídas, vão ser construídas? Essas 2.000. Opa. Vamos lá, olha só.
Não, eu vou te dizer porque eu sou ruim de matemática. Ó. De 4.800 para 6.300, quanto dá? É isso aí, já está construído. E essas 2.110 é que é a previsão 2013, 2014 e 2015. Quais municípios vão ser? Dourados, Corumbá, Mambaí, Rio Brilhante e Campo Grande. Obrigado. Próximo inscrito. Se identificar, por favor. Boa tarde, André Bittencourt, investigador de polícia, lotado em Costa Rica. Queria cumprimentar o deputado Pedro Kemp, que proporcionou esse espaço para que pudéssemos estar aqui discutindo esse problema tão grave que é a custódia de presos em delegacia e quanto isso afeta a sociedade sul-mato-grossense e brasileira. E é dentro, inserido como policial na sociedade, eu vejo como consequências gravíssimas, tanto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, vivendo delegacia, como da própria sociedade. Por quê? Porque você, como policial, estando numa delegacia, você tendo que cuidar, como no caso na nossa cidade, lá especificamente, que nós custodiamos lá cerca de entre 35 e 50 presos, e são 2 policiais plantonistas. Esses policiais plantonistas, eles têm que cuidar dos presos, atender às demandas dos presos, eles têm que se dirigir à frente da delegacia para fazer um registro de um boletim de ocorrência, ou seja, ele sai às vezes de uma demanda com um preso, de algo que o preso está ali ponderando, está questionando, está precisando, ele sai de uma situação de estresse para se dirigir à frente da delegacia, à recepção da delegacia, para ali ele tirar deixar de lado toda aquela demanda, tudo aquilo que ele teve que, nos fundos da delegacia ali, passar com o preso, para atender às vezes uma vítima de Maria da Penha, às vezes atender uma pessoa fragilizada, e ali ele tem que esquecer que há 5 minutos atrás ele estava numa demanda às vezes grave com um custodiado, que de maneira justa, às vezes, reclama por um banho de sol que está no horário errado, uma visita, um horário de visita que está atrasado, algum material que falta para sua higiene pessoal, ou qualquer outra situação. E aí você tem que atender essa vítima na frente da delegacia e registrar um boletim de ocorrência, e às vezes nesse interregno chega para você uma situação de flagrante, que você tem que fazer um local de crime, você tem que sair da delegacia e deixar aquela vítima ali na delegacia para ser atendida a posteriori e partir dali para um local de crime, ou até mesmo para uma situação onde você está tendo uma ocorrência acontecendo. E dali você sai, e às vezes você tem que entrar em confronto com o marginal, você tem que prender alguém, trazer para a delegacia e está equacionando toda essa situação caótica, vamos dizer assim, que é um cotidiano, muitas vezes, que um policial hoje ele vive. Quando não, no nosso caso específico, nós temos que nos deslocar a Figueirão e a Paraíso, que são 2 cidades próximas, e que a cidade de Costa Rica ela atende, que ficam, Paraíso no caso fica a 60 quilômetros de Costa Rica, por estrada de terra, Figueirão fica a 80 quilômetros de Costa Rica por estrada de terra, e vocês às vezes têm que se deslocar a essas 2 cidades, 2 policiais, por conta de uma situação de flagrância, ou um local de crime, ou outra coisa que o seja. Às vezes, temos que nos deslocar até uma rodovia, as rodovias que circundam essa cidade, por conta de um acidente com vítima fatal, fazendo às vezes de perito, porque a perícia fica em Paranaíba, que dista quase 300 quilômetros de Costa Rica, e nós temos que ir lá e fazer o local de morte violenta, nós temos que fazer às vezes de bombeiro, porque não há bombeiro na cidade, o bombeiro fica em Chapadão do Sul, e eu fui atender um local de acidente de trânsito, e que o bombeiro de Chapadão estava em Cacilândia,
E eu e mais o outro policial, com auxílio de uma equipe da PM, tivemos que desobstruir a estrada, tivemos que jogar terra na estrada, tirar o corpo de dentro do veículo. Então, o policial civil hoje, ele vive e cumpre a função de 5, 6 outros profissionais. Ele está sobrecarregado. E isso, como consequência, ele reflete no atendimento eficaz à população. Crimes deixam de ser investigados. É óbvio que dentro do nosso dia a dia você procura dar uma resposta adequada. Você procura sair à rua, você procura elucidar um crime. Mas você não consegue dar conta de tudo. Infelizmente hoje, para quem vive polícia sabe muito bem disso, você acaba tendo que escolher aquilo que você vai investigar. Os crimes de maior potencial ofensivo, aquelas situações que a sociedade local ela clama. E você tem que, em detrimento de outros, você tem que se concentrar naqueles. E se sobrar um tempo, se sobrar um espaço, você acaba investigando aqueles outros que são de menor potencial. Então a consequência para a sociedade quanto à custódia de presos, ela é gravíssima. E tem passado batido de uma maneira geral dentro de uma construção, de uma discussão de que sociedade queremos no dia de amanhã para os nossos filhos, para os nossos familiares. Então eu vejo que urge, passou o tempo em se ter ações efetivas, sejam elas na contratação de mais profissionais, sejam elas no treinamento de um policial adequadamente, já que se propõe que o policial cuide de presos, insira-se essa disciplina dentro de uma academia de polícia, porque eu não fui treinado para custodiar preso, eu fui treinado para prender. Estado de flagrância, prendo, levo, é lavrado flagrante, como já foi dito aqui, o preso é enviado para um presídio. Então eu vejo que precisamos, passou da hora de que algo seja feito para tirar essa sobrecarga de um policial civil, que cansado, muitas das vezes ele sai em sua folga para atender uma situação como eu fiz há menos de um mês atrás e perdi um amigo meu, um parceiro, um irmão, um policial morto do meu lado num acidente de trânsito, porque eu saí da minha cidade para dar apoio em outra cidade que precisava de um apoio policial, na minha folga, na folga dele, e ele veio a falecer no retorno para Costa Rica. Esse é o meu desabafo, o meu depoimento e meu pedido que se olhe com muito mais carinho para a vida do policial, que isso se reflete diretamente na sociedade brasileira. Obrigado. Obrigado, André. Eu acho que é um depoimento importante, porque quando a gente faz aqui o levantamento de dados, de números, às vezes essas situações elas ficam de uma forma assim que a gente não consegue perceber, né, a gravidade de algumas situações, como o depoimento que foi dado aqui agora, que revela, por exemplo, a necessidade também de maior efetivo, né, para atender. Me parece que a Secretaria, inclusive, está tomando providências nesse sentido, né, da formação de novos policiais. É uma demanda importante essa do efetivo, e o policial tem que, inclusive, atender outras demandas que não são propriamente ditas da função do policial civil, né, até bombeiro, né, em algumas situações. E isso realmente dificulta muito o trabalho. E há que se registrar aqui do compromisso dos policiais civis, né, que mesmo assumindo outras atribuições, não estão se furtando de prestar um serviço para a sociedade, né? Então, acho que nós precisamos fazer esse registro aqui e louvar, né, a atuação desses profissionais que querem dar respostas à sociedade, né? Nós temos mais alguém inscrito? Então, mais duas pessoas.
Boa tarde a todos. Meu nome é Daniela Soares, sou agente penitenciário há 10 anos e estou como diretora de comunicação do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária, agradecendo ao convite do deputado Pedro Kemp para estar aqui com vocês e com os colegas de segurança policiais civis. Nós fomos convidados e esse evento realmente é importante porque nós não somos das delegacias, mas nós podemos falar muito bem sobre a custódia dos presos e como essa custódia anda hoje no nosso estado. Todos aqui temos que ter o bom senso e sabemos que todos somos uma rede, independente dos senhores que são as autoridades, nós que estamos aqui enquanto segurança pública, policiais, agentes penitenciários ou convidados cidadãos, parentes de presos, independente do que acontecer, a solução e o problema é nosso. Por quê? Porque o preso, ele está hoje numa delegacia, ele sai ou ele vai ao presídio, ele fica o tempo dele de condenação no presídio, mas como disse o superintendente Dr. André Matsushita, uma hora esse preso vai sair. E é isso que nós temos que pensar, porque quando essa pessoa sai, ela vai sentar ao lado, no ponto de ônibus, ao lado do seu filho, ela vai estar ao lado do carro do deputado, ela pode estar também do lado do bem ou do lado do mal. Ela pode estar à frente da sua casa, para entrar na sua casa, para estuprar um filho seu, para te roubar, ou pode estar na porta da sua empresa para pedir um emprego. E nós sabemos hoje em dia como que é a questão que é da vida de um ex-presidiário. Eu estou falando mentira? Então, quando nós pensamos na questão da custódia dos presos, o que nós vemos? Nós trabalhamos sim. O doutor André muito bem lembrou disso, e também a doutora Ângela, que falou da questão dos direitos humanos, nos colocando como protagonista que somos. E somos porque escolhemos trabalhar nesta profissão. E trabalhamos com muito amor. Mas nós não podemos bancar de super-heróis, porque o super-herói nós não temos capa. Nós, lá no presídio, nós temos um apito. O policial civil tem arma, está com munição, está com treinamento, está com capacitação, está com infraestrutura. Então, por que eu falo que nós somos uma rede? Porque quando o preso vai para o presídio, como aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, e os servidores penitenciários falam que não cabe mais preso, porque nós não temos mais condições, nem os direitos humanos do preso está dando certo para ele, muito menos os direitos humanos dos servidores está dando certo para ele. Porque como que pode um servidor penitenciário estar num pavilhão de segurança máxima, cuidando, custodiando de 700 presos? É humanamente impossível. Então, quando acontece uma mobilização e o servidor penitenciário, ele se junta e fala, nós vamos fazer uma mobilização, não vamos receber novos presos nos presídios, porque não cabem. Porque se houver uma fuga em massa ou uma rebelião, o resultado vai para quem? Para a sociedade. A sociedade muitas vezes não tem essa visão, e eu estou falando enquanto sistema penitenciário, porque infelizmente o sistema penitenciário é tratado por último, e tudo desemboca nele. O direito à moradia falhou, o direito à educação falhou, o direito ao lazer falhou, o direito à saúde falhou, cai na prisão. Quem tem que dar conta? As delegacias ou as prisões, a segurança pública tem que resolver. Não vai resolver. Como que você vai educar uma pessoa? Vamos reeducar. Como você reeduca uma pessoa que nunca foi educada? Como que nós vamos fazer isso? Se nós que somos redes e temos que fazer os apontamentos das dificuldades, isso não é denúncia, isso é apontamento de dificuldades reais para apresentarmos alternativas, porque eu não sei dizer hoje, com a pouca experiência que tenho, se nós temos solução. Às vezes nós nos sentimos assim, porque antes de sermos profissionais, nós somos humanos. E onde está o meu direito, enquanto Daniela, agente penitenciário, num complexo lotado, sem condições de trabalho, com falta de efetivo, com um salário que não é o que a gente merece? Como que nós vamos trabalhar? O servidor sai da escala de trabalho, faz o plantão, volta para casa, cansado, com desgaste emocional, físico e psicológico,
tem que cuidar da família, ainda tem que dar conta do trabalho. Nós damos conta, sabemos das nossas atribuições, conhecemos a nossa competência, mas fica o clamor, o apelo para todos nós, e eu me coloco como responsável em tudo isso, porque eu também posso ajudar a pensar. Eu não estou me excluindo do processo de pensar e apresentar alternativas, mas os senhores, principalmente enquanto rede, enquanto líderes, podem unificar interesses e, de fato, inserir a segurança pública no contexto político e econômico. Em quais pontos? Pessoal, infraestrutura e tecnologia. Nós vemos, às vezes, as coisas passando na televisão, nós vimos o da ONU. É superficial falar disso, diante da dificuldade que nós temos? É. Tudo é bonito. A tecnologia é de ponta, tudo funciona. Vamos dar uma olhadinha como que está a infraestrutura das delegacias e dos presídios? Então, é uma visão superficial, mas é o que salta aos olhos. Então, por que nós somos deixados sempre por último? Porque nós não somos importantes? Nós sabemos que nós somos e sabemos e entendemos que os senhores sabem, e outros, né, até às vezes acima dos senhores também sabem. Mas nós não podemos, muitas vezes, quando o sindicato comunica um organismo, seja a OAB, seja Direitos Humanos, olha, nós vamos fazer uma mobilização porque não cabe mais preso aqui. O que acontece? Nós tivemos o apoio da Polícia Civil, que segurou lá as duras penas, os presos nas delegacias, para nos auxiliar, né, para não mandar preso para o presídio, porque senão o que ia acontecer? O nosso servidor ainda é penalizado porque não recebeu o preso. Isso não tem cabimento. Então, a gente está falando, pelo amor de Deus, vamos pensar enquanto rede, qual que é a alternativa? Que realmente a segurança pública seja inserida no planejamento econômico, seja inserida no contexto político-econômico. Não estou dizendo politicagem, estou dizendo político-econômico, porque se não houver planejamento, nós estaremos sempre aqui batendo na nossa casa, que é a Assembleia Legislativa, para dizer: deputado Pedro Kemp, nós dos presídios não vamos entregar as chaves, mas nós estaremos aqui sempre apelando pelo que é justo e pelo que é sério, porque nós não queremos colocar a nossa vida em risco nos presídios superlotados que hoje se encontram. É só o que eu tenho a dizer, desculpa o meu desabafo, mas enquanto sindicato, esse é o interesse coletivo da minha categoria. Professora Antônia Joana pediu a palavra. Antônia Joana da Silva, sou militante dos direitos humanos e aqui estou representando o CDDH. A gente tem mania de não querer ficar de costa, né, para as pessoas. Eu quero cumprimentar o sindicato e o deputado Pedro Kemp pela iniciativa de tentar discutir com a sociedade um assunto sério que compromete a segurança de toda a sociedade. Agradecer o convite e dizer que em dezembro eu estive participando do Congresso Mundial, do Fórum Mundial de Direitos Humanos, e a gente assumiu o compromisso de estar tentando dialogar com a sociedade a questão dos direitos humanos. E aqui eu quero parabenizar a Ângela pelo esclarecimento, porque muitas vezes nós percebemos como que as pessoas deturpam a questão de direitos humanos para não encarar a violação de direitos humanos que esse país faz, que esse Estado faz. E aí nós temos que dialogar com tranquilidade, com serenidade, com solidariedade, porque nós temos que entender que quando nós falamos de políticas públicas, nós não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de Estado, de estrutura de Estado.
E como Estado, as pessoas que administram esse Estado, eles têm que assumir a responsabilidade de garantir os direitos humanos, o direito das pessoas humanas. E aí entra esse relato que esse jovem fez, o André, que quantas vezes coloca em risco a própria vida para garantir os direitos humanos dos outros. E aí o Estado não pode se eximar de assumir esse compromisso de dizer que o Estado falha, gente. Por si só, esses relatos que estão sendo feitos aqui por essa jovem, não tem que pedir desculpa, moça. Você tem direito, sim. Quem tem que pedir desculpa para a sociedade é o Estado que não cumpre com o seu papel. E aí, doutor André, que está representando o Estado aqui, o secretário de Justiça, nós não estamos falando aqui de pessoas. Nós estamos falando de estrutura de Estado. Porque todos os dias, se a gente tivesse oportunidade e tempo e tolerância para ouvir as pessoas que têm os seus direitos violados aqui em Mato Grosso do Sul, aí sim nós teríamos o retrato real, porque aqui nós estamos falando de profissionais que estudaram, que têm uma profissão, que fizeram concurso, que demonstraram competência, conhecimento, e têm seus direitos garantidos em leis, e que não são cumpridos. Agora imagine vocês os outros que não tiveram essa oportunidade. Como é que eles têm garantia de direitos? E o Estado ainda quer dizer que não é responsável por essas violações. Então, nós percebemos que quando a gente discute violações de direito, e aqui a gente vê violações de direito de todos os tipos, de todas as esferas. No Fórum Mundial, isso ficou bem claro. Nós temos que discutir com a sociedade, nós temos que abrir espaços democráticos, nós temos que ter paciência para ouvir quem pensa diferente. E aí a gente percebe que quem administra parece que não tem tempo para ouvir demanda da sociedade, eu não sei para quem eles administram. E a responsabilidade sobre a garantia de direito não é só do Poder Executivo. O Poder Legislativo também é responsável. O Poder Executivo é responsável. E o Poder Judiciário também. E muitas vezes a gente não tem ainda a cultura e a coragem de dialogar com esses três poderes, porque essa é a estrutura do Estado brasileiro. E essa também é a estrutura do Estado de Mato Grosso do Sul. E nós temos, sim, que abrir espaços democráticos, porque nós acreditamos muito na democracia. E nós temos que preservar a democracia, porque tem muita gente que gosta de dar ordem e de ser obedecido, e não gosta de ouvir a sociedade. Parabéns por esse espaço que foi aberto. E a gente espera que mais espaço seja construído, porque só assim a gente vai poder encontrar resposta que a sociedade sul-mato-grossense precisa para garantir e promover os direitos humanos, independente de que categoria seja, ou até daqueles que ainda não conseguiram se organizar em categoria. Muito obrigada. Muito bem. Não temos mais nenhuma inscrição. Nós vamos partir agora para a última fase aqui da nossa audiência pública, para as considerações finais dos componentes da mesa. Lembrando que muitas contribuições foram dadas, todas elas foram registradas, e eu queria aqui corroborar com as palavras do Alexandre Barbosa, lamentar a ausência de um representante do Poder Judiciário, né? Nós tínhamos, inclusive, como sugestão, discutir com o Poder Judiciário alternativas, porque nós não podemos mais caminhar
só nessa perspectiva de prender as pessoas e daqui a algum tempo, mesmo construindo, né, cadeias, novos presídios, nós vamos ter o problema sempre da superlotação, né, da falta de vagas, e nós precisamos avançar num debate com o Poder Judiciário nessa discussão de outras alternativas para as pessoas que cometem crimes, principalmente aqueles chamados assim de menor poder ofensivo, né? Então, a gente lamenta, né, a ausência do Poder Judiciário. Sabemos que existem iniciativas em andamento no Mato Grosso do Sul, né? Eu citei aqui no início da nossa audiência pública, mas precisamos avançar mais, né? Estender para outros municípios, para outras comarcas, a gente vê se consegue ampliar alguns projetos, né, que estão sendo desenvolvidos pelo Poder Judiciário. E a outra questão que eu acho que o André elucidou bastante aqui, policial de Costa Rica, né, na sua fala, mesmo que a gente tenha avançado em alguns quesitos, né, mas a realidade que o André apresenta, tenho certeza que não é só a dele, mas também de muitos colegas policiais, né, nos chamam a atenção para a necessidade de continuar avançando, né, na melhoria do efetivo, das condições de trabalho e na valorização desses profissionais. Então, todas essas contribuições que foram apresentadas aqui, nós vamos procurar depois sistematizá-las, né, num documento para nós darmos a nossa contribuição nesse processo. Lembrando que não é só responsabilidade do Executivo, né? É claro que o Executivo tem uma responsabilidade grande, porque é quem executa uma política, né, de segurança pública, mas também envolvendo esses outros atores, conforme disse a Ângela, né, e a própria sociedade. É importante que também ela se envolva através das entidades, né, que algumas delas aqui estão representadas. Então, nós vamos franquear a palavra para os membros da mesa, partindo já para as considerações finais, né? Eu vou passar a palavra para a Ângela, se tiver alguma observação a fazer. Obrigada, deputado. Primeiro, eu queria dizer que eu me sinto muito sensibilizada pelos fatos que foram trazidos hoje aqui nessa audiência pública e também admirada pela iniciativa do sindicato, do Simpol, por trazer esse tema. Noto que eu encontrei hoje aqui heróis e heroínas que no seu dia a dia de trabalho fazem o melhor de si para conseguir garantir os direitos humanos dos cidadãos, porque como papel principal dos policiais, como garantidores de direitos humanos. E entendo também aqui que, a partir das várias falas, que há, de fato, como dizia o doutor Matsushita, uma convergência de interesses, né? Então, todas as falas que foram trazidas aqui foram falas de preocupação, preocupação com uma situação que é inaceitável, pelo que eu vejo um consenso, né? Então, ninguém aqui está dizendo que é uma situação aceitável e que estamos todos bem com essa situação. Pelo contrário, é uma situação que requer solução. E eu vejo aqui muita disposição das organizações, das instituições aqui presentes em avançar nesse diálogo. Então, é importante reconhecer os avanços que foram feitos, né? O senhor Dr. Matsushita mencionou alguns dos avanços, é importante reconhecer. Esse é um desafio que não é um desafio apenas do estado do Mato Grosso do Sul, é um desafio de vários estados do Brasil e de vários países, né? A gente tem aqui a Argentina, o Uruguai, que tem uma situação relacionada ao sistema prisional também muito delicada. Então, um desafio que não é só do Brasil, outros países também buscam enfrentar esse desafio. Eu gostaria de colocar as Nações Unidas, reforçar a nossa disposição de apoiar o governo brasileiro, e aí, a partir de seus vários agentes, em apoiar esse processo,
no que nós pudermos apoiar, seja facilitando diálogo, apoiando tecnicamente, até o intercâmbio de experiências, ver o que outros países, outras instituições, como que elas avançaram, e aí inspirar, de repente, o Estado do Mato Grosso do Sul em buscar suas próprias soluções, porque, de fato, a solução ela não vem de fora. A solução ela vem do próprio Mato Grosso do Sul. Então, são as várias organizações, que várias delas estão aqui presentes hoje, que têm a melhor condição de identificar o que é possível ser feito. Então, faço os meus votos de que o Estado consiga avançar, e aí o Estado, eu estou indo além do poder público, eu estou querendo me referir a todos que fazem parte do Mato Grosso do Sul, aí os cidadãos, as categorias policiais, agentes penitenciários, sindicatos, todas as instituições como Defensoria Pública, OAB, a Procuradoria, a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Segurança Pública, instituições de direitos humanos, o Conselho, enfim, todas essas instituições que podem colaborar em alguma medida para a resolução dessa situação, que não é uma situação simples, é uma situação complexa, como eu já havia mencionado anteriormente, e que requer várias medidas. Então, faço meus votos de que o Mato Grosso do Sul consiga avançar nesse tema e fico à disposição para apoiá-los nesse processo. Obrigada. Queria mais uma vez agradecer a participação da Ângela, que prontamente atendeu o nosso convite, e parabenizá-la também. Eu já disse a ela, é a primeira pessoa que vem de outro estado e não erra o nome do nosso estado, né? Ela falou várias vezes Mato Grosso do Sul, inclusive dando entrevista ali, né? Toda vez que vem uma autoridade de fora, fala Mato Grosso, e aí a plateia tem que complementar, do Sul, né? Parabéns, você não errou o nome do nosso estado. Muito obrigado por sua contribuição, e eu vou passar a palavra para as considerações finais, Dr. André Matsushita, depois o Júlio, Paulo. Dr. André, considerações finais. Excelentíssimo senhor deputado Pedro Kemp, agradeço o convite e o espaço aberto à secretaria, enaltecendo a sua postura política, sempre de forma reta, sempre de forma polida, e nos envaidece muito, então, participar de uma audiência presidida por Vossa Excelência. Obrigado. A todos que participaram aqui, disse no começo, volto a dizer, não é o ideal, é o que nós estamos conseguindo fazer. E foi o que eu disse na primeira palavra, nós temos o mesmo interesse. O interesse é o mesmo. Nós não temos aqui interesses opostos. Nós temos, talvez, visões diferentes, porque estamos momentaneamente em pontos diferentes de observação. Todavia, o que todos nós queremos é exatamente a mesma coisa. E estamos trabalhando, cada um de nós no ponto em que nos encontramos agora. Penso que não estamos no ideal, mas estamos caminhando para a frente. Não estamos parados e nem voltando. Nesse sentido, e só para ilustrar alguma informação a respeito do que o André falou e a Daniela, e isso é reflexo, foi muito bem colocado, mas isso é reflexo de efetivo, de pouco efetivo. Então, não vou ficar falando números aqui, mas já tivemos concursos na ordem, até agora, de aproximadamente 2 mil servidores na segurança pública de 2007 para cá, e estão em andamento mais 1.150 de todas as instituições. Vai resolver? Não é que vai resolver, mas talvez possa minimizar essa situação. Amanhã mesmo, 53 novos delegados vão ser nomeados e vão começar a trabalhar na região de fronteira do nosso estado, que não é pequena.
Então, esses são os números que eu pude dizer aqui. Agradeço a possibilidade de participar. E digo que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública continua de portas abertas para receber a todos, como sempre esteve desde que eu trabalho lá. Recebemos sociedade civil organizada, recebemos parlamentares, recebemos sindicatos, todos são recebidos indistintamente naquela pasta. Eventualmente, o que foi buscar não se resolve momentaneamente, mas estamos sempre de portas abertas. Muito obrigado. Eu quero agradecer a participação do Dr. André Matsushita. A audiência pública, ela não teria o êxito que está tendo se não tivesse a presença aqui de um representante da Secretaria de Segurança Pública. Eu tenho certeza que o doutor André veio consciente de que ouviria, né, uma série de reclamações e também questões que precisam ser melhoradas, precisam ser aperfeiçoadas, né? Até porque, como ele disse, nós sabemos que tivemos avanços nos últimos anos, mas ainda não estamos naquele estágio ideal que todos nós almejamos. Então, as contribuições que foram colocadas aqui, muito importante a presença do representante da Secretaria de Segurança Pública para ouvir, levar em consideração. Eu tenho certeza que o doutor André vai encaminhar essas questões para o secretário na elaboração das próximas ações, nas providências que precisam ser tomadas, né? Algumas já estão sendo encaminhadas, chamada de concurso, etc. Mas sabemos que existem outras questões que precisam ser também, merecer atenção, né, da Secretaria de Segurança. Mas muito importante a participação, né, do doutor André aqui, e agradeço então, e vamos encaminhar depois o relatório da nossa audiência. Doutor Paulo. Primeiramente, obrigado, deputado Pedro Kemp, pelo espaço aqui da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Vossa Excelência, que conhece bem a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. A ponderação final, que embora esteja coordenador do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública há 1 ano e 6 meses aproximadamente, eu sou defensor público que trabalho dia a dia dentro da unidade prisional. Muitos agentes penitenciários me conhecem, bem como dentro de delegacias de polícia. E sou testemunho da dificuldade que os policiais civis têm, como também têm os agentes penitenciários, né, até pela falta de efetivo e pela situação que eles se encontram. Posso dar um exemplo recentemente, agora na DEPAC Piratininga, eu estava lá até apresentando o substituto nas delegacias, e havia um senhor que foi preso por um mandado de prisão de Miranda. E eu e o agente, olhando aproximadamente, nós precisamos perceber que era uma coisa meio antiga, que possivelmente estaria prescrito. Mas a mulher dele, deputado, ela deixou vários medicamentos de diabetes, pressão alta, todos, sei que girava em torno de mais de 10. Eu até me comovi com a situação do agente, mas ele falou: doutor, o que eu vou fazer? Eu tenho que atender a população. Na época eu estava na greve entre aspas, greve branca dos próprios internos, e eu preciso dar uma medicação, né? Eu até fui ingênuo, falei: mas deixa com ele. Ele falou: mas como, doutor? Ele toma tudo de uma vez, depois não sobra para mim, né? Acho que nem passei para pensar no momento. E vejo a dificuldade deles lá dentro. Então é louvável, acredito que até os desabafos são de maneira de dizer que não aguentam, que querem mudança, e estão corretos, que a gente é testemunho disso. Dos agentes prisionais, né, dos funcionários, dos aguerridos funcionários da GPEM, também, porque eu conheço todas as unidades prisionais aqui desse estado, e não conheço de visita, conheço de sentar e atender no mínimo 15 a 20 internos. Embora seja coordenador, não deixei minha função de campo. E vejo, né, que muitos também perderam a vida, finado Hudson do nosso complexo do regime da Casa do Albergado, também que tem essa dificuldade. Por outro lado, nós também temos que ressaltar, deputado,
que também não existe nada parado. Existe um plano diretor, do qual é componente a Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do Dr. Aloísio, um representante da Procuradoria do Estado, do Ministério Público e da Defensoria Pública, através de qual fazem o planejamento com a construção de unidades. É lógico que precisa muito. Até nós temos a própria doutora Gisca, que atualmente está cuidando da corregedoria dos presídios. Então, de maneira bem ostensiva, junto com a Defensoria, nós procuramos, como instituições essenciais, a solucionar esse problema, né, com várias reuniões, garantindo aí a integridade física de todos os internos. Eu acredito, talvez por estar numa situação, todos assim estão contribuindo, e eu acredito que possa ter e deva ter uma solução, porque a arte e a essência do ser humano é a inteligência para resolver os conflitos, né? E essas apoderações finais, agradecer. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se mais algum componente da mesa quer fazer uso da palavra. Então, doutor Francisco, doutor Alexandre. Eu gostaria de cumprimentar a iniciativa do deputado Pedro Kemp, na pessoa do qual saúdo as outras autoridades aqui que fazem parte da mesa e as pessoas que se dispuseram a comparecer aqui nesse plenário. De um lado, fico um pouco triste pelo número de pessoas que estão aqui. Percebe-se que há uma qualidade no público e a quantidade, a gente vê muito claro que a população não está muito preocupada com o tema, embora seja um tema bastante significativo e importante para a própria sociedade. Nós lá, na presidência do Conselho Estadual de Direitos Humanos, não temos nenhuma demanda de reclamação nesse sentido, mas fazemos parte da Secretaria de Segurança, sou delegada de polícia, atuei em delegacias e a gente percebe as dificuldades pelas quais passam os policiais, os representantes do sistema aqui presentes. O que eu devo dizer? Eu percebi que já houve sucesso na iniciativa do deputado, quando, na fala do Dr. André Matsushita, noticiou que estão construindo algumas cadeias públicas para receber esses presos que hoje permanecem durante algum tempo nas celas de delegacia de polícia. O que eu quero ressaltar é que um dos eixos do Plano Nacional de Direitos Humanos, o eixo 6, prevê, em uma diretriz que trata da segurança e o acesso à justiça, uma tentativa e uma proposta na diretriz que, a longo prazo, pode ser uma das soluções plausíveis no sentido de como no direito penal moderno, a diminuição do encarceramento e diminuir a demanda do sistema prisional. Esse eixo trata da reforma da lei de execução e do próprio Código Penal, para que haja, em alguns crimes, os que se chama de menor potencial ofensivo, penas alternativas à pena privativa de liberdade. Num futuro não muito distante, eu acredito que essa vai ser uma política melhor para minimizar, quem sabe diminuir bastante a demanda do sistema carcerário. Eu quero agradecer a iniciativa, parabenizar a iniciativa do sindicato, cumprimentando a todos que saíram e foi possível comparecer aqui nessa audiência. Muito obrigada. Obrigado. Mais alguém? Fazer uso da palavra? Doutor Francisco?
deputado Pedro Kemp, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da mesa, e também gostaria de agradecer o convite para essa discussão que envolve a existência de presos nas cadeias públicas do estado de Mato Grosso do Sul. De início, verifiquei uma linha de raciocínio quando se transmitiu aquele vídeo, uma preocupação com os direitos dos detentos nos estabelecimentos. Me pareceu bastante forte essa posição do Simpol, né? Mas eu vi que não foi só isso, não foi só essa discussão em torno da presença dessas pessoas nos estabelecimentos, e é um foco muito importante. Depois verifiquei também, com a fala do doutor delegado que estava aqui do meu lado, a respeito da necessidade de melhor estruturar o sistema policial, o trabalho do policial, foi levantada a questão, o desvio de função, foi levantada a questão do desvio de função também, a necessidade de que esses presos fossem, logo que efetivado o flagrante, fossem removidos para o sistema carcerário adequado, e também vimos a questão relativa à ausência de efetivo. Ou seja, para ver que a situação não é única, né? Não há um assunto único para se tratar em torno do tema custódia de presos, né? Eu preferi ouvir antes de tudo e dizer que, sobre todos esses temas, o Ministério Público, a Coordenadoria agora de Controle Externo também, tem procedimentos instaurados nesse ano de 2013, inclusive a questão de efetivo agora em 2014 já. É sempre uma busca de pressionar o Estado, sim, né? Como disse a professora, o Estado no sentido não de governo simplesmente, mas o Estado como representante da população, né? E gostaria que todas essas informações que foram apresentadas hoje, que fossem remetidas até o Ministério Público, que eu acho que vai engrandecer o nosso trabalho, e que é esse sempre de cobrança mesmo, né? E inclusive do Legislativo, mas vamos cobrar também para saber como é que está o orçamento nessa área de segurança pública também, né? No mais, eu gostaria de agradecer o convite e deixar o Ministério Público à disposição para informações a respeito. Obrigado. Obrigado. Agradecer ao doutor Francisco, que já quase fez uma síntese aqui, né, dos debates, já dando uma linha também para o nosso documento. Ele que é o Procurador de Justiça, coordenador das promotorias de justiça criminais e do controle externo da atividade policial. Doutor Marcos. Deputado Pedro Kemp, quero agradecer o convite aqui. Quero, em nome de Vossa Excelência, saudar as autoridades aqui presentes, aqui da mesa, policiais civis. A gente verifica que o problema maior aqui, a gente verifica que os presos deverão ser encaminhados mais rapidamente para a agência penitenciária. E eu não vejo aqui na nossa mesa aqui o diretor da GPEM, para que ele possa falar que a rotatividade de preso no mês foi tanto, saiu tanto, entrou tanto. Qual que é a demanda necessária, o número de vagas necessária? A partir do momento que a GPEM ela consegue receber os presos que estão na delegacia, já acho que com certeza o nosso trabalho ali como policiais ali, delegados, né, na nossa que estamos na base, facilitaria muito. Então, além do Poder Judiciário, acho que faltou também o diretor da GPEM para a gente ter umas maiores informações mais diretas, mais concretas, né? Porque acredito que a partir do momento, como todos falam, deu um caos na GPEM, está refletindo na Polícia Civil. Nós não temos investimento em saúde, investimento
social, educação, e isso reflete tudo na segurança pública. Da mesma forma, a partir do momento que falta o investimento na GPEM, isso está retransmitindo agora para a Polícia Civil. Então, acho que na próxima audiência pública, caso haja, é necessário que a GPEM esteja presente aqui. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Só esclarecendo, né, nós convidamos tanto o Tribunal de Justiça quanto a GPEM, né, e infelizmente não se fizeram presentes. Conforme foi dito, né, é um problema complexo, nós precisamos da contribuição de todos esses agentes, né, mas vamos procurar depois provocá-los através do nosso documento com as contribuições dessa audiência pública, né? Então, para encerrar, vou passar a palavra para o presidente do Simpol, Alexandre Barbosa, para suas considerações finais. Primeiramente, gostaria de parabenizar os policiais que estão aqui, né, por terem vindo hoje, e vocês representando todos os policiais civis e militares da segurança do nosso Estado, pela eficiência. Porque até o mapa da violência disse, são dados concretos, de 20º passamos para 9º, como o Estado mais seguro do país. Isso é um trabalho nosso, trabalho dos policiais. Com todas as dificuldades estruturais que nós encontramos, que o policial sabe do dia a dia que enfrenta, a gente costuma dizer assim, mata um leão por dia, né? Nós se dedicamos realmente ao nosso serviço e trabalhamos. O sindicato está aqui para representá-los, para realmente reivindicar, reclamar, tentar melhorar cada dia que passa, melhores condições de trabalho para vocês, na luta pelo maior efetivo e na luta pela retirada de presos. Seguir exemplo do nosso estado vizinho, Mato Grosso, que hoje não tem nenhum preso em delegacia. Então, a gente pega como referência o estado que realmente conseguiu, com muita luta, retirar os presos das delegacias e estão prestando um bom serviço para a sociedade. Com certeza, a hora que retirar todos os presos daqui do estado do Mato Grosso do Sul, nós com certeza, quem vai agradecer muito vai ser a sociedade, porque nós vamos poder estar trabalhando muito mais por ela, muito mais do que nós já fazemos no nosso dia a dia. Doutora Ângela, obrigado por ter vindo. Espero que a senhora deixe o canal aberto para nós lá em Brasília. Vai ser a nossa orientadora. Nós já temos uma representação internacional, né, questão de custódia de preso. Ela se deixou à disposição do sindicato para que nós estamos encurtando caminhos. Muitas vezes que a gente aqui não sabemos, ela ficou disposta realmente a abraçar a causa conosco. Muito obrigado, dona, por ter vindo. Para o doutor André Matsushita, realmente, né, é muito necessária a sua presença aqui, foi importante representando o Estado. O doutor André, sempre que possível, também nos recebeu lá no gabinete dele. Né, nós sempre reivindicamos, né, muitas vezes avançamos, outras não. Me parece, recebi uma notícia ontem, que possivelmente uma das nossas reivindicações poderá ser atendida, que é chamar abrir as vagas do concurso em andamento. Tem muitos concurseiros aqui que estão na fase do concurso, parece que vai ampliar as vagas, não sei o número ainda, mas parece que vão ampliar sim. É uma luta do sindicato, e nesse ponto a gente até assim fica feliz, que não sei o quantitativo ainda, mas que o Estado está realmente nesse ponto, nos atendendo aí ao nosso pedido, doutor André, tá? Doutor deputado Pedro Kemp, nosso companheiro, sempre que precisamos, nós estamos indo aqui no gabinete dele, muito obrigado por atender a nossa proposta, tá? Nós estamos à disposição também lá do senhor. Nós temos que valorizar realmente os companheiros que ajudam a Polícia Civil, porque a gente sabe que nosso dia a dia, muitas pessoas não entendem o nosso trabalho, muitas vezes não somos valorizados, mas nós temos que aproveitar aqueles que reconhecem para realmente abraçar eles e dizer, ó, esse é amigo da Polícia Civil. E o deputado Pedro Kemp é um amigo da Polícia Civil, isso pode dizer. Um exemplo desse é o espaço que ele está nos cedendo hoje aqui. Tá? É difícil, nós sabemos que os deputados, para ter um tema desse tão polêmico, como é do Estado, disponibilizou sem titubear mesmo, sem realmente
pestanear, já movimentou, já marcou a audiência pública. A gente agradece realmente. Agradecemos também ao sindicato, todos os presentes aqui. O tema para nós é fundamental, porque não é só o desvio de função que estamos envolvidos, é a questão também de uma prestação de serviço para a sociedade. E também esses humanos que estão aí, né? Delegacias que realmente que sejam recuperados lá para nossos amigos penitenciários, viu, Daniela? Dá um abraço lá no pessoal do Sanabra, todo mundo vocês lá. Tá? A gente sabe também que vocês matam 2 leões por dia lá também, tá? São companheiros nossos. Tenho mais a agradecer a todos. Muito obrigado. Tá? E no final nós temos uma entrega de um relatório também, né? Vamos entregar para o relatório. Muito obrigado a todos. Bom, só me resta então agradecer a participação, receber aqui o relatório do Simpol. Muito obrigado. Agradecer a participação de todos. Quero registrar a presença da Daniela, da AGPEM, e também da Pastoral Carcerária, né, que está aqui representada desde o início até o final da nossa audiência pública, os policiais civis, né, e todos aqueles que vieram prestigiar esse debate. Sabemos que não é um debate que causa grande interesse, né, mas é de fundamental importância para a sociedade. Eu mesmo fui convocado há umas semanas atrás para discutir segurança pública no meu bairro, né? Então, quando a situação aperta, né, as pessoas se mobilizam. Precisamos de segurança pública, mas esse é um debate também importante para a segurança pública e sabemos que envolve condições de trabalho, valorização dos profissionais,